Sejam todos muitíssimamente bem-vindos à nossa live do dia útil. E hoje falar de um tema que é bem interessante e que eu acabei de demonstrar para vocês no domingo, dentro ali dos meus stories, certo? O que nós vamos falar hoje? Eu acho mega interessante você poder aprender, poder enxergar o lado positivo de qualquer situação, ou pior que ela possa parecer em momentos iniciais. Qualquer situação, certo? E justamente para inaugurar isso, eu vou falar de um trecho de um dos livros do Viktor Frankl, da logoterapia, no qual ele diz o seguinte, né? Ele conta uma história de um senhor que procurou terapia com ele, e ele estava contando, né, esse senhor, olha, a minha esposa, ela faleceu e eu tô aqui meio triste, né? Óbvio. Tô triste, né? Não sei o que fazer, não sei, né? Tô triste. E aí ele falou, tá, me conta mais aí como é que era a vida de vocês. Ele contou, né, que eles eram sempre companheiros, estavam sempre juntos. E aí, papo vai, papo vem. Frankl pergunta, beleza, e o que aconteceria se a sua mulher tivesse morrido antes de você? O senhorzinho lá, bem, ele fala, aí ela não ia dar conta, porque eu que fazia as coisas lá em casa, eu que tinha que pegar, né? Ela não alcançava, então eu que tinha que pegar, eu que tinha que fazer, eu que cuidava dela. Ou seja, ele servia a esposa diariamente, de uma forma muito ativa. E aí Frankl vira para ele e fala o seguinte, se ela tivesse sobrevivido e você tivesse morrido, ela estaria viva? Ele, não, com certeza não. Ela já teria morrido. Provavelmente não ia durar nem uma semana sem mim. E aí olha o salto. Bom, dentro disso que você está me contando, que bom que ela morreu primeiro. Porque assim você continua contando a história de vocês dois. Porque se ela tivesse morrido, a história dos dois tinha acabado. Porque ela também provavelmente já teria morrido. Agora cabe a você continuar com a história desse casal, a sua história, né, e dar continuidade à sua vida. E aí veja que, por mais que pareça simples, obviamente, eu estou, né, simplificando aqui ao máximo, de uma forma mais didática, de uma forma mais curta também, mas é exatamente isso. É difícil perceber como aprender diante das infelicidades, dos infortúnios. É difícil. Mas veja bem por outro lado. O que é o vinho? O vinho é uma uva que foi espremida até, né, se transformar em uva. Claro, tem todo o processo, etc. e tal, mas basicamente é o quê? É uma uva espremida. O azeite que nós colocamos sobre a comida, o azeite de oliva, ele é feito da azeitona. Você prensa a azeitona até que sai aquele azeite. E o diamante? Tão raro, tão caro. O diamante ele pode ser forjado a partir, por exemplo, não um carvão que você encontra no supermercado, tá? Aí não vai adiantar muito não, mas em linhas gerais, do carvão, do fóssil, que você prensa com tamanha força e que se transforma num diamante. Ou seja, como que você pode pegar uma situação ruim e transformar essa situação em algo proveitoso? O azeite, o vinho, o diamante, é sob pressão, é quando são esmagados, quando são apertados até o limite, que eles se transformam. Percebe? E aí, quando eu digo que sempre tem um lado positivo, pensa da seguinte maneira. Em primeiro lugar, não é para você ser, né? Eu sou apoliano, eu acho tudo lindo, maravilhoso, eu vou aprender com tudo. Não é esse o sentido, tá? Vamos com calma aí, vamos por partes. Veja aqui, o problema, quando lhe é oferecido,
tem uma solução. Porque se não tiver solução, já está solucionado. Então, já era, esquece, acabou, próximo. Então, um problema, quando ele lhe é apresentado, problema situacional, dentro do trabalho, da família, vida pessoal, qualquer lugar, ele vai te ensinar muita coisa. Ele vai te ensinar a resolver aquele problema. Óbvio. E aí veja que todos os dias problemas vão ser apresentados para vocês. Normal, isso é viver. Só que, na medida em que você vai resolvendo problemas, você vai ficando safo, vai pegando as manhas, você vai ficando mais esperto, você vai aprendendo a lidar com esses problemas. E justamente por isso, quando vier algo semelhante, você já sabe resolver. Aquele primeiro problema que você resolveu lá atrás, que se comunica com os outros lá da frente, tem problemas que são recorrentes na nossa vida. E como você já lidou uma vez com ele, já conseguiu resolvê-lo, já viu a solução, é ou não é um fato que, quando este problema voltar a aparecer, de uma forma parecida, uma forma mais requintada ou mais bruta, você não vai ter a capacidade para resolvê-lo? É ou não é? Essa é a ideia de olhar com uma visão positiva sobre as coisas. Você vai ficar triste se alguém morrer? Lógico, meu filho. É óbvio que você vai ficar triste. Não estou falando para você, que bom, morreu. O que eu aprendi aqui? Não é nesse sentido. Nossa, botaram meu nome no Serasa. Que oportunidade excelente de crescimento pessoal. Não é isso que eu estou falando, né? Você está entendendo a questão? O lado ruim, ele é ruim mesmo. Tá? Não é que o lado ruim vá se tornar maravilhosamente agradável e bom. Não é isso. Mas você precisa entender o que tem de positivo naquilo. O que é bacana ali naquele ponto. Né? Meu exemplo. Domingo, chegamos em casa de Goiânia e eu esqueci o ventilador na casa da minha sogra. E lá estava um calor de 37 graus. Aqui está muito mais fresquinho, né, aqui em Brasília, 33 graus. E aí nós chegamos em casa e falei, putz, o ventilador. Aí minha mulher, putz, o ventilador. Se eu tivesse agido com mais presença na hora de arrumar as coisas, eu teria lembrado. Tá? Esse é um tema para uma próxima live, falar sobre presença. Como eu não lembrei, lá fomos nós atrás de um ventilador. Porque pela internet ia demorar, aquela coisa toda. Nós fomos e olha só, os pontos positivos disso. Esquecer o ventilador é ruim? Sim. Passar calor é desconfortável? Sim. Vai me matar? Aqui não, né? Dependendo do lugar até sim, mas aqui, onde eu estou, aqui em Brasília, não. Então, ótimo. Do momento em que nós nos demos conta, eu e minha esposa, de que o ventilador não estava mais entre nós, nós começamos a rir e fazer brincadeira sobre aquilo. Vem cá. O movimento natural seria reclamar, correto? Pô, mas você não lembrou. Pô, mas como é que você deixa lá? Pô, e agora? Que a gente vai passar calor e... Podia, não podia? Pois é uma opção. Mas é uma opção boa. E eu já falei sobre reclamação. Não agrega em nada. Absolutamente nada, ao contrário. Só contamina tudo. E aí o que aconteceu? Nós fomos daqui de casa, numa saga, peregrinando, até achar o ventiladorzinho pequenininho, bonitinho, baratinho, etc. E a gente achou. E nesse caminho todo, nós nos divertimos com a situação. Podia ter sido trágico, nesse sentido, né, de só reclamar e achar ruim e tudo mais. Mas foi engraçado. Porque, cara, vamos lá, é só um ventilador. Eu não vou ficar mais pobre por causa de um ventilador. Eu não vou ficar mais rico também se eu deixar de comprar. Eu vou investir os R$ 109,90 do ventilador no fundo da bolsa e eu vou ficar milionário daqui a um mês. Não vai acontecer isso. Tá? É mais ou menos uma pizza, né? Dependendo de onde você vai comer pizza, foi até mais barato. Mas aí veja que nós extraímos coisas positivas dessa situação. E, obviamente, por você agregar o humor àquilo, eu e ela, nós nos tornamos mais unidos naquela situação. Que, de novo, tinha um potencial tremendo de dar um monte de coisa errada.
Mas não, nós aproveitamos a situação para dar risada, para comentar, para conversar. E até, né, inclusive, falar, poxa, podia ter sido uma cueca usada que a gente esqueceu, né? Teria sido bem melhor, né? Mas então, isso é para te mostrar que há um lado positivo, certo? Isso me ensinou o quê? Outras coisas, né? Mas assim, basicamente, manter a leveza em determinadas situações. Brigar, criticar, reclamar não ia adiantar de nada. O ventilador não ia se materializar no meio da sala. Nossa, eles reclamaram tanto, ó, puf, voltei aqui para vocês. Eu vim lá de Goiânia voando sozinho. Isso não ia acontecer. Ou ia? Claro que não, né? Se você achou que eu ia falar que poderia acontecer, né? Bom, é um pequeno probleminha aí, né? No conceito de realidade, né? Deslocamento, temporal e tudo. Então veja que dá para você ser positivo em situações ruins. O fato continua sendo ruim. Mas as consequências, o desenrolar dessa história não precisa ser igual. Correto? Então voltando lá para um problema, especialmente no trabalho. Sei lá, a magnífica impressora parou de funcionar. Nem Bill Gates consegue configurar o grupo doméstico, o grupo de redes e a impressora para funcionar, né? E aí, se você resolve aquilo uma vez e dá o mesmo problema, a tendência é que você consiga resolver nas outras vezes. Você vai bater a cabeça ali um pouquinho no começo? Vai. Adianta se irritar, brigar, chutar com a impressora? Não. Mas você vai aprender a fazer aquilo. E ao aprender, ora, qualquer outro local da sua vida que você esteja, que exista uma impressora e exista algum aparelho, sei lá, um celular, um computador e tal, você vai conseguir imprimir, você vai conseguir resolver aquele problema. Percebe? É treino, meu filho, é treino, treino. A vida é um treino, é um constante treino. Ah, não gosto de treinar. Pois é, deveria gostar, porque a vida é um treino. Então os problemas que vão surgindo, conforme você os aborda, você tem um lado lá que é 100% péssimo, o problema é ruim, eu vou reclamar e nada vai acontecer, eu vou continuar olhando para o problema daquele jeito, né? Aqui o problema, estou olhando só para ele, acabou. Vou só reclamar. Ou, opa, tem um problema ali, deixa eu ver, cadê a solução? Deixa eu ver se eu encontro a solução. Deixa eu perguntar para alguém, se alguém sabe a solução. Nessa hora, nós somos humildes o suficiente para falar, eu não sei mexer nisso. Me ensine. Qual o problema? Tem problema você perguntar para alguém mais experiente como que resolve aquilo? Por que seria um problema? Percebe? Ah, é porque daí a pessoa vai saber que eu não sei. Meu filho, você sabe. Você conseguiu resolver? Você tem ideia de como fazer? Não, não tem, né? Então você pergunta, a pessoa te explica, você vai lá e faz. Ah, mas ela vai saber que eu não sei. Mas você não sabe. Isso é uma realidade, é um dado, é um fato. Percebe? Ah, eu quero esconder que eu não sei isso. De quem? De você mesmo, né? Porque daí quando alguém chegar lá no seu trabalho para imprimir, ah, não está funcionando? É, pois é. Tava até antes de você entrar pela sala e parou. Você não quer dar uma olhada? Não, pronto, a pessoa já sabe que é você que não resolve aquilo que deveria ter sido, né? Faz sentido para você? Consegue concatenar o ponto A ao ponto B? Porque é muito simples. Não tem nenhum mistério. Certo? E esse problema, quando você começa a bater o olho no lado positivo da resolução, isso vai mostrando para o seu corpo inteiro, especialmente para o seu cérebro. Temos mais opções para resolver isso daqui. Eu não preciso sucumbir. Eu não preciso me desesperar. Eu posso encontrar outras formas de lidar com isso. Às vezes, a forma com a qual você encontra vai ser mais complicado? Vai. Vai ser mais difícil? Também. Mas o ponto é que você vai resolver aquilo. Se você tem um problema, eu imagino que você queira uma solução, correto? Ou você quer um problema para chamar de seu, de estimação, né? Ah, eu tenho um problema, não posso fazer nada, esse aqui é meu problema. Não, né? Ou seja, olhe pelo lado positivo. Que isso te amplia a sua olhar para o lado positivo amplia a sua percepção
de formas adicionais de resolver aquilo. E nesse processo, na busca pela solução, você aprende. E mais, você começa a ver qual é o meu limite. Será que eu dou conta de resolver, por exemplo, esse problema de impressora? Eu não sei nada de informática, eu só sei ligar o celular para conectar, para carregar, porque, sei lá, foi sem querer todas as vezes, né? Eu carrego há 10 anos já o celular, é tudo sem querer, nunca nem aprendi. Mas aí você foi e aprendeu aquilo. E tem conhecimento que é inútil? Tá, tem. Pera, deixa eu reformular. É bom você ter algum tipo de conhecimento sobre algumas coisas específicas, ainda que não sejam aquelas com as quais você lida no seu dia a dia? Que ótimo, né? Eu fiz uma frase horrível para uma frase prolixa, né? A ideia é o seguinte, o conhecimento, ele agrega você, agrega valor. Em relação a quem? A você mesmo. Ora, quando você resolve um problema dessa natureza, você olha assim e fala, pô, eu resolvi sozinho, ninguém me ajudou. E vai dizer que não é satisfação. Você conseguiu resolver, ah, que beleza. Você pode mais, você consegue mais. E essa é a ideia, é essa mensagem que você manda para você mesmo. Vamos testar os limites, vamos ver do que eu sou capaz, do que eu consigo entender, o que eu não consigo entender. Eu sou obrigado a entender tudo? Não. Eu sou obrigado a tentar entender quase tudo? Sim. Eu preciso entender. Eu, por exemplo, psicólogo, eu preciso entender várias coisas, especialmente as que meus pacientes me trazem. Então, se a pessoa tem uma condição específica, eu preciso estudar sobre aquilo. Eu não vou desenvolver a cura para uma condição médica, eu não vou desenvolver uma prótese para a ausência de um membro, eu não vou fazer isso. Mas eu preciso entender como que é a vida daquele sujeito com essa falta, com isso que ele não tem, ou com esse problema com o qual ele convive. Por quê? Eu preciso encontrar maneiras, junto com a pessoa, de solucioná-los. Percebe? Ao olhar para o lado positivo de qualquer situação que seja, eu ressalto, não é ignorar a parte ruim. A parte ruim, ela permanece. Ela está lá. Que exemplo, Tonho Iones? Ora, eu vou para academia. Eu gosto de ir para academia? Não. Eu sofro. Mas eu vou. Por quê? Porque eu gosto do que vem depois. Da solução que isso vai me dar lá na frente, que eu vou dar menos trabalho para todo mundo. Eu vou conseguir sentar e levantar do vaso, porque eu vou ter as pernas treinadas. Isso é olhar para o lado positivo. Se eu for focar apenas no tem que botar roupa, tem que descer para academia, vai ter que ir lá, vai ter aparelho, você tem que esperar, blá, blá, blá. Se eu ficar focando nisso daí, meu filho, eu não vou nem sair de casa, né? Não vou botar o pé lá fora por causa desse sol. E veja, tudo está interligado. O sol. Nossa, minha vitamina D está baixa. Você pode suplementar ou você pode se expor ao sol. Porque o sol é uma fonte natural de vitamina D. Vai te deixar mais desperto, com mais vontade de fazer as coisas. Então, e aí, você está numa viagem louca aí. O que isso tudo tem a ver? Ora, tem tudo a ver porque eu estou falando do lado positivo das coisas. Tudo tem um lado positivo. E eu estou te dando várias opções aqui. Enquanto você fica pensando em problemas para as soluções que eu lhe trago, veja que eu estou te dando mais soluções. Certo? Então, é um problema dentro de casa, um problema no trabalho, um problema pessoal, seja lá qual for a natureza. Olha para esse negócio e fala, o que eu posso aprender aqui agora? Como que isso vai me ajudar? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que a história era sofrida. Então ela fazia faxina dentro de casa e era tratada como empregada pelos próprios pais. E ele falou, foi muito ruim. Eu falei, é verdade, foi muito ruim. E aí a pessoa foi morar sozinha. Conseguiu, subiu na vida e tal, teve sucesso, foi lá morar sozinha. E ela fazia tudo dentro de casa porque ela já sabia fazer isso. Porque ela era meio que uma escrava familiar até certa data, e aí ela foi fazer as coisas lá sozinha, na casa dela. Ela sabia como passar pano, como arrumar a casa inteira, para resumir. Enquanto isso, eu lembrei de alguns outros colegas que, quando saíram de casa,
para passar um pano, por exemplo, você abaixava para passar com a mão o pano. Não tinha nenhuma prática, ele nunca tinha feito aquilo. Aí, olha só, você pode olhar, nossa, mas a história é sofrida, não precisava ter passado por isso tudo. É verdade. Isso não anula. Continua sendo ruim o passado, certo? Continua. Mas e o presente, que é o que importa? Que é o agora e para frente? E o futuro que ela pode desenvolver com isso? Ela vai lá e faz, ela vai lá e resolve, ela vai lá e sabe como fazer, percebe? Então ela já está na frente de um bando de galera aí, de um monte de pessoas que ainda vão chegar até lá. Isso é com tudo. Tudo. Trabalho, estudo, criação de filhos, relacionamentos interpessoais, você com seus amigos, com quem você ama, teu chefe, com a sua religiosidade, espiritualidade, com tudo. Você consegue enxergar? Porque para mim tá que nem o celular aqui na minha frente. É dessa forma que eu vejo. E aí você cai também. Cai não. E aí você também entra numa outra parte. Que isso daqui é um treino. Tá? Isso aqui, ó. Sempre há um lado positivo. Isso é um treino. Você não vai desligar o celular e já, vou olhar tudo positivo agora, como o Tonho falou. Você não vai fazer isso, tá? Você não vai. Eu já estou te adiantando, você não vai. Mas eu vou tentar. Então vai tentar. E você vai tentar com todas as situações que lhe aparecerem no dia a dia. Porque isso é um treino, você vai observando as coisas. Porque assim você se treina e treina seu cérebro a abrir essa percepção para mais soluções que estão ali diante de você, que você nem viu. É mais ou menos quando você vai procurar a chave do carro. Às vezes ela está em cima da mesa. Você passa o olho ali, ó, por cima da mesa, e os homens vão me entender muito mais, né? Porque a gente... cadê tal coisa? Cadê tal coisa? É sempre assim, né? Mas, você passa o olho ali e você não viu. Porque você está pensando, não está aqui, deve estar lá na mesinha da cozinha. Aí você nem olhou ali para ver onde é que estava, entendeu? Então, quando você começa a se treinar a enxergar o lado positivo, isso tem um efeito dominó interno, que vai ampliando a sua percepção, vai ampliando justamente essa positividade. E aí veja que, né, mais uma vez, não é uma energia positiva que tudo é lindo, belo e maravilhoso, porque existe a realidade está ali. O que é ruim, o que é bonito é bonito, o que é feio é feio, o que é certo, o que é errado. Mas há um lado positivo. Inclusive na morte. Por que que, né, lá no começo eu contei para vocês, por que que a mulher morreu? Porque se ele tivesse morrido, a história dos dois acabava ali. Precisa de treino para você chegar nessa elevação espiritual, ou espirituosa que seja, nessa espiritualidade. Precisa de treino. E ora, se não é absolutamente tudo que a gente faz na vida que é um treino. Comer é um treino, cozinhar é um treino, estudar, etc. Até para você, não deveria, mas até para você que quer assistir séries na televisão, você tem que treinar, ver, né, como é que você vai mexer no controle, onde que você vai acessar, então até você pegar a manha lá do aplicativo, olha, é ou não é? E eu sei que é assim. Porque eu também sou ser humano, eu também sei, né, as dificuldades, as facilidades que nós temos hoje em dia. Então veja, o ruim permanece lá, mas tem ensinamento, tem uma aprendizagem a ser extraída daquela situação. Extraia. E como é que você faz isso? Com a positividade. Tá? A positividade real. Não é esperando cair do céu a magia maravilhosa que vai te resolver os problemas. Não. Tá tudo ruim aqui. O que eu não tô vendo de bom nessa história? O que eu tô deixando passar? É uma análise. Você vai analisar. E você vai chegar na conclusão de que existe 2 pontos. Isso é positivo. E você vai lá e faz. Certo? Exercite. Isso vem com o tempo. Eu exercito todos os dias. Desde quando eu aprendi a olhar para as coisas dessa maneira. Leva um tempo. Para algumas pessoas leva mais tempo, para outras pessoas leva menos tempo. Mas não é instantâneo, isso eu já te garanto. Vamos ajustar as nossas expectativas à realidade e às nossas condições. Beleza?
beleza. Vejamos aqui. Sempre dá para ser positivo, ainda que o fato em si seja uma droga. Exatamente. Nossa, meu avô morreu. Vou comemorar porque tem algo positivo. Não. É triste. Meu carro quebrou, vou gastar um dinheirão. Mas existe uma coisa positiva nisso daí? Existe. O que eu vou gastar dinheiro? Óbvio que não. Isso continua sendo ruim. E aí, veja. Quantas e quantas vezes você não desceu para entrar no carro? Putz, esqueci a chave, o celular, esqueci a bolsa, esqueci. Aí você tem que voltar para ir buscar. Você vai descer, né? Você que mora em apartamento, o elevador caiu a energia, você está sem elevador, tem que descer de escada. A menos que você não more lá no 200º andar, você vai descer de escada para ir embora. E aí você vai levar um tempo. Tudo isso tem um motivo. E não precisa ser sempre fatalista, tá? Ah, é porque né, eu estava sem energia, o elevador eu não desci porque eu evitei um acidente. Pode ser e pode não ser. Eu tive um professor, eu tive um professor que ele se casou e ele ia passar a lua de mel na França. E aí só quem vai entregar a idade agora é quem vai lembrar desse evento, o Air France 447, que caiu. Ele chegou atrasado para pegar o voo. Ele tinha casado, deu alguma coisa lá no meio do caminho, ele chegou atrasado para pegar o voo e perdeu. Pegou o seguinte. Já pensou? Nem sempre vai ser fatalista assim, tá? Mas e se for? É até melhor, né? Pense. Lado positivo, a gratidão, isso é treinável, exato. Seja grato pelas coisas que você tem. Como é que você quer ter mais coisas se você já não é grato pelas que tem? Ai, meu celular não funciona, meu celular é ruim, olha só a imagem aqui, como é que tá e tal. Ótimo, mas você tem um celular, né? Você trabalha, vai lá e compra. Quanto tempo? Aí não sei o tipo de celular que você quer. Se for um iPhone Pro Max Turbo 1 milhão, você vai trabalhar mais uns 70 anos aí, mas ok, você vai conseguir. Existe algo positivo, ainda que seja na morte do seu avô, antes ele do que você. Pense como seria horrível para ele perder o neto amado. Melhor que a dor seja sua que a dele. Ótimo, isso é perfeito. Qual é o ciclo natural da vida? Os pais morrem, depois os filhos, depois os netos, e assim vai indo. Imagina a dor de um pai ver o filho morrer. Imagina a dor de um avô ver o neto morrer. Exatamente. Que aí, ó, dependendo, morre lá o neto, o avô tem um infarto, morre também, pronto. O pai vai ficar sem o filho e sem o pai. É um cenário muito pior, concorda? Ou seja, observe o lado positivo das coisas. Sempre tem. Sempre. Não descarte o lado ruim, não ignore o lado ruim. Aprenda com aquilo e procure o lado bom, o positivo. O que isso te ensinou? Qual é a lição que você leva para o resto da sua vida? Como que isso te ajuda a resolver outros problemas, seus e de outras pessoas que também passam pela mesma coisa? Tudo aqui. Beleza? Agradeço pela sua presença, pela sua audiência e paciência. E nos vemos amanhã na próxima live do Dia Útil. Lembrem-se, compartilhem caso esta live tenha feito sentido para você. Comenta aí também. Se tiver algum assunto que você queira que seja abordado aqui também, por que não? Arrisca. O não você já tem. Não, brincadeira. Manda aí, né? Sugira. O que você quer saber mais dentro dessa nossa jornada da maturidade, dessa conquista de uma mente mais equilibrada, um corpo são, uma mente sã e uma vida muito mais leve e feliz. Eu não sei ninguém que esteja procurando o contrário, mas enfim, né? Compartilha. Até mais, pessoal. Até amanhã.